Um grande abraço aos nossos amigos dos Causos Médicos. Partimos hoje para o 20º programa. É uma honra, ainda mais porque hoje trago como convidada uma amiga e médica muito especial, a doutora Priscila Olim Mata. Ela é médica endocrinologista, graduada e com residência em endocrinologia pela Escola Paulista de Medicina. Tem 16 anos na indústria farmacêutica, atualmente vice-presidente da área médica da Novo Nordisk Brasil. Minha colega de turma muito querida, muito obrigado pela presença, Priscila. E não posso deixar de referir que é a mãe da Isa, da Gabi, esposa do meu grande amigo de turma também, André Mata. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você e falar um pouquinho de carreira, falar da nossa história e compartilhar com os jovens médicos como que a gente chegou até aqui. Bacana. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Imagina, a honra é minha de conseguir acertar essa sua agenda, que eu sei que é tão disputada, Pri. De qualquer forma, eu acho que hoje a gente traz uma visão muito especial. Você sabe muito bem que o mercado médico cada vez tem um perfil mais dinâmico, mais desafiador. Você me contou que a Isa, sua filha, deve trilhar as carreiras da medicina. Então, eu acho que isso mostra uma grande possibilidade em termos de carreira para esses médicos que olham esse mercado futuro e vai trazer, né, o caminho que a gente sabe, né, que é um caminho que tem muitos frutos muito bacana, mas que exige, né, dedicação, muito esforço e, sem dúvida nenhuma, a gente vai passar por sua especialidade, endocrinologia, uma especialidade tão importante, acho que na saúde, nos aspectos da longevidade que a gente discute muito, aspectos de doença, da história natural de muitas doenças que a gente via lá na época da nossa formação, da residência, absolutamente transformadas para melhor, né, com as novas tecnologias aí que são disponíveis aos nossos pacientes. E vamos voltar, eu acho que pensando lá atrás na escolha da medicina, nós fomos colegas de turma aí, enfrentamos junto esse caminho, a medicina sempre foi algo consolidado ou veio no finalzinho da formação? Como é que foi isso na sua escolha? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? Desde pequenininha, eu me lembro falando que eu queria ser médica. E é muito interessante que não tem nenhum médico na família, eu sou a primeira médica da família, isso também traz muita responsabilidade, né? A partir do momento que você entrou na faculdade de medicina, pronto, você virou a médica da família, mas é muito gostoso, acho que eu tenho muito orgulho da minha carreira. Mas é isso, né? Se falar alguma coisa que motivou, talvez eu achasse aquilo muito bonito, né? A forma de impactar, e eu acho que quando a gente entra na medicina tem essa questão um pouco até mais romântica, né? De ajudar, de impactar positivamente o outro. Mas não teve nenhum, né? Não tenho pais médicos, até diferente do André, o meu marido. Uhum. Mas sempre foi uma coisa que eu achava que era, assim, bonito, né? E que precisava de muito esforço, de muita dedicação. Eu sempre fui uma aluna muito dedicada, muito esforçada. Então, eu falo, puxa, acho que isso combina comigo. Né? E aquilo foi, enfim, a gente foi trilhando o nosso caminho na faculdade. Não, muito bacana. Eu acho que é inquestionável, né, que a doutora Priscila é uma profissional super dedicada e foi uma aluna super dedicada. Aqui eu faço uma confissão que eu devo muitos dos aprendizados como médico ao caderno da Priscila, né? Acho que os mais jovens talvez não consigam recapitular isso, mas na nossa época ainda existiam as pastas do Xerox. As fontes, né? As fontes para o Xerox. Exato. E os nossos amigos que tinham um caderno mais organizado. E a Priscila tem uma letra fenomenal, né? Tem a letra de médico. Não, a letra da Priscila é fenomenal. Então, sempre a gente se socorria daquela disciplina dela e estudei muitas vezes pelo caderno da Priscila. Devo confessar que grande parte dos conhecimentos médicos devo à organização. Foi um prazer, né? Ajudar. E aí veio a medicina. Acho que, como você disse, a gente entra com bastante entusiasmo, é uma conquista. Eu acho que pra gente, né, é um momento muito especial, né? É uma grande conquista, né? Especialmente entrar na Escola Paulista de Medicina sempre foi um grande sonho. Não sei se você vai lembrar, quando eu saí do 3º ano do colegial, e naquela época a gente ainda chamava colegial, era muito difícil entrar numa faculdade pública, né? Então, eu prestei uma outra faculdade. Entrei na Escola Paulista, no curso de enfermagem, e eu cursei durante 6 meses, né? Porque, naquela época, assim, não teria condições de pagar uma faculdade privada. Falei, puxa, né? Naquele momento não dava para pagar um cursinho, então fiz 6 meses, e depois de 6 meses eu falei, puxa, mas o meu sonho lá atrás era outro.
E aí eu resolvi parar, fui para o cursinho, né? Bacana. Consegui entrar num cursinho. Nos primeiros 6 meses não deu para entrar. Mas aí eu fiz mais um ano inteiro e conquistei uma vaga na escola, né? E foi a realização de um grande sonho ter entrado, né? Perfeito. E depois toda a nossa carreira lá dentro, né? Na graduação. Eu acho que se a gente somar desde aquele 1900 e... Vou contar, em 95. 95. A gente foi calouro. Calouro. A gente pode colocar fácil Turma aí... 63. Exatamente. A gente pode colocar fácil aí quanto... No caso da plástica, eu fui um ano para o Exército, acho que o André foi para a Marinha, na verdade, o Exército. O André foi também, ou não foi direto? Não foi, o André não foi. Mas assim, se contar, mais residências são 10, 11, 12, 14 anos, pelo menos, né? Convivendo na Escola Paulista. Pelo menos, né? E a gente, estando lá, a gente segue todo esse caminho, né? Que talvez eu chame aqui de mais tradicional, né? Terminamos o 6º ano, escolhemos a nossa especialidade, fizemos residência, felizmente, na Escola Paulista de Medicina, né? Eu acho que as vagas de residência, elas estão cada vez mais escassas frente ao número de vagas de graduação. Então, ter conquistado também uma vaga na residência, acho que foi um grande feito. E depois a gente emenda aí nessa questão também dos estudos, acho que a gente nunca consegue desapegar na pós-graduação, na escola também, né? Já dentro da disciplina de endocrinologia. E eu optei por neuroendocrinologia. E tem uma questão muito interessante, né? A gente comentou um pouquinho aqui nos bastidores, a gente vai continuando, né? Essa questão dos estudos, da especialização. E quando eu fui fazer pós, terminou a residência e tinha aquela opção de fazer uma preceptoria para continuar ali orientando os novos residentes. E a pós-graduação. E a pós-graduação da escola é muito forte, são várias especialidades. Eu optei pela neuroendócrina, foi uma coisa que eu me apaixonei durante a residência. E aí você tem uma banca lá, avaliadora, e eu conversei com diversos professores. Aí o professor Chácara, um querido, você conhece ele, foi nosso professor durante a graduação e também na residência, falou, mas por que você vai fazer neuroendocrinologia? Né? A gente tem uma prevalência enorme de diabetes no Brasil e no mundo, né? A gente precisa de mais especialistas, de mais pessoas. Eu falei, professor, mas eu me apaixonei pela neuroendocrinologia, é isso que eu quero. E ele falou, puxa, mas você vai ter pouquíssimos pacientes no seu consultório. Mas naquele momento eu estava muito certa de que eu ia fazer neuroendócrina, e fiz, e terminei o meu mestrado. Mas depois veio o convite para entrar na indústria farmacêutica e, coincidentemente, foi para trabalhar com diabetes. E aí, toda vez que eu encontro o Dr. Chácara, eu falo, puxa, o senhor foi muito visionário. Hoje eu trabalho muito com diabetes, né? Durante toda essa minha história na indústria farmacêutica, na maior parte do tempo, foi só com diabetes. Obviamente, a gente sempre amplia. E eu brinco que crescendo na indústria, a gente acaba tirando um pouco essa capa de especialista, porque a gente tem contato com muitas especialidades, com muitas áreas terapêuticas. Mas é muito interessante. Então, a gente sempre brinca, assim. Eu tenho muito carinho por ele. Então, toda vez que ele me encontra, ele fala e eu também menciono sobre isso. Eu te avisei. Mas eu acho que o seu caminho ainda, e acho que deve ser até hoje na endocrinologia, passou pela clínica médica antes, não é no acesso direto? Sim, era um acesso direto, você vai lembrar, foi no ano que a gente terminou a graduação, que a gente teve, foi o último ano de acesso direto. Tá. Eu fiz clínica médica, mas já com aprovação em endocrinologia. No ano seguinte, isso mudou. A gente tinha que prestar clínica médica para depois entrar na residência de endocrinologia. Então, a especialidade consolidou na graduação, a endocrinologia. Exato. E, bom, a gente tinha uma oportunidade muito bacana, acho que já existiam as ligas naquela época, de tomar contato. Sim. Acho que isso acabou te influenciando de alguma forma, o contato com a endocrinologia durante a graduação para essa decisão. Também, eu acho que esse é um ponto bem legal. Eu sempre me disponibilizava a participar de ligas, né, grupos, monitoria. Fui monitora de anatomia no segundo ano, né? No segundo ano que tem esse acesso para monitor de anatomia. E participei da Liga de Diabetes, que era lá no Centro de Diabetes, você vai lembrar, na Coronel Lisboa. Hoje mudou, hoje está na Estado de Israel. Mas até o 5º ano era pediatria. Né? Eu não sei se as pessoas falam, você tem cara de pediatra, a gente sempre tem um pouco isso. Mas eu brinco, né? Para mim foi, eu queria ser pediatra até a gente passar pela pediatria. A nossa
parte de pediatria na graduação é excelente. Eu brinco que a gente sai quase pediatra. A gente tem muita carga horária em pediatria, né? Eu acho que na nossa época... Durante o internato. Se for levar em consideração, inclusive, a parte prática, que é muito forte, lembra? né? A gente ficava um mês no Vila Maria, um mês no pronto-socorro, um mês na enfermaria do Hospital São Paulo. Então, era uma carga horária. E a gente ia para unidades básicas. Então, não sei como é hoje, mas era muito completa. Mas aí, aquilo eu falei, puxa, não. E no 5º ano, eu me apaixonei pela endocrinologia, né? Um pouco ligado aí à fisiologia, que a gente tem no começo da graduação, e à clínica mesmo, né? Você começa a entender um pouco mais, né? Dos eixos hormonais e das ações. Tinha um professor que, sim, eu admirava muito, sabia muito. Falei, puxa, vou por esse caminho. Não era uma especialidade tão popular na época, né? Eram poucas vagas na residência da escola, mas eu resolvi escolher e assim, sou muito feliz com a escolha dessa especialidade. Fiquei bastante tempo, se eu posso dizer isso, né, dentro da minha carreira, atendendo em consultório, né, exclusivamente na parte assistencial, antes de migrar para a indústria. E eu acho que isso que você trouxe da especialidade, às vezes a gente deve seguir um pouco mesmo o coração, porque o mercado... Às vezes o futuro dele é imprevisível, mas você bem disse, olha, você gostou muito de uma especialidade, acabou trilhando, e a gente sabe que algumas residências, como endócrino, são especialmente concorridas, então é uma segunda grande concorrência, mas você acabou embarcando e hoje a gente vê o papel do endocrinologista na saúde pública, na história da qualidade de vida, da longevidade, é imprescindível, né? Ou seja, cada vez mais a gente vê essa especialidade incluída tanto nos programas de saúde pública como na saúde privada, né? Ou seja, muitas oportunidades para o endocrinologista tem hoje em muitas dia. Doenças crônicas ali altamente prevalentes, né? Que a especialidade mãe e cuidadora é a endocrinologia. Bacana. Né? E eu brinco assim, que abriu muitas portas para mim, né? E talvez a medicina em si traga esse dinamismo para a gente, né? Eu brinco hoje... e o meu time não me deixa mentir, a gente chega todo dia para fazer uma coisa que a gente ainda não sabe fazer, mas a gente vai aprender, né? E vai ficar cada vez melhor. Então, eu acho que a medicina traz isso, né? Porque sempre tem muita incerteza, né? Sim. Mesmo assim, quando você faz um diagnóstico, muitas vezes você não tem 100%, né? Você tem hipóteses diagnósticas e você vai excluindo. Então, eu acho que eu consegui unir, né? Esses dois cenários aí, trabalhando na indústria. Hoje eu não trabalho exclusivamente na parte assistencial, mas eu consigo impactar muita gente, né? Então, trazendo inovação, né? Trazendo novas soluções, né? Especialmente hoje, onde eu estou, para doenças crônicas. Não, muito bom. E falando dessa prática, né? Os primeiros anos de endocrinologia, a gente sabe que nunca é fácil, né? Por exemplo, você deve lembrar, no meu primeiro consultório, acabei a minha residência de plástica, abri, e junto com o André e com o Gui da nossa turma, que era... um consultório de um professor lá da escola, a gente dividia, né, as salinhas lá. E, obviamente, o começo da medicina privada para o médico é muito difícil, porque ele tem uma curva de conhecimento, ou seja, é um profissional novo lançado no mercado, por mais expertise, né, e confiabilidade, a gente sabe que isso leva um tempo, mas eu acho que cabe a gente apostar, né? Ou seja, eu confio no meu projeto, eu confio na minha escolha, na minha paixão, e eu vou seguir. E as coisas vão caminhando, né? Eu acho que é um pouco também que talvez esteja já no nosso DNA, entre aspas, aquela questão de esforço, comprometimento e dedicação, né? Nunca é fácil no começo e a nossa história conta um pouco sobre isso, né? Durante a residência, a gente tem uma dedicação que é exclusiva. Terminou a residência, eu também fui para o consultório de um professor lá da Escola do Sul, que é ali pertinho, perto da Atlética. Chefe do plantão da cirurgia. Atendia lá, né, como endocrinologista. Então, já existia ali uma clientela, né, algumas carteiras de convênio. Então, eu comecei atendendo lá, né, obviamente, atendi uma carteira de uma saúde suplementar, mas também alguns pacientes privados. Depois migrei para um consultório com uma colega ali próximo, ali no Paraíso. No começo, dava plantão até num centro de intoxicações, isso talvez você não saiba. Acho que eu lembro. No acho CCI, que já devo ter ligado em algum plantão da vida para você
por alguma paciente que precisa atender. Terminei eu lembro disso. a residência e aquilo até para complementar a renda, né? Eu acho que hoje grande parte dos recém-formados vão para plantão também, né? E ali era uma coisa que eu considerava mais segura do ponto de vista de, puxa, ter um treinamento específico para orientar a população, a comunidade médica em outros serviços para atender casos de intoxicação. Eu fiquei lá até 2007, né, quando a Isa nasceu, que aí eu falei, puxa, acho que agora é o momento, né? Já tinha ali trilhado alguns anos de assistência junto com o plantão, e aquele era o momento de parar de dar plantão. Né? Agora, com bebê e tudo mais, foi quando eu parei de dar plantão, foquei mais na parte assistencial, e depois, ainda nessa época, eu estava na pós-graduação, fazendo meu mestrado, quando veio o convite para a indústria, que foi também de uma forma muito despretensiosa, eu acho que hoje ainda... Ninguém entra numa faculdade de medicina para entrar na indústria farmacêutica. Talvez a Camila tenha um pouco, né, desse sentimento que eu tenho. E a gente não conhece. E até diferente de Estados Unidos, Europa, que existe mais esse entendimento do que é o trabalho dentro da indústria farmacêutica. E talvez eles estejam até mais preparados. Hoje, você vê pouquíssimos cursos relacionados a isso. Né? Não se fala muito na graduação, obviamente eu ainda estou longe, mas não é uma coisa que os jovens médicos sabem. Então, também é uma grande oportunidade de carreira. E eu lembro que na pós-graduação a gente tinha algumas atividades semanais de atendimento, né? De assistência no ambulatório, de orientação de residentes e discussão. Né? Tinha toda semana a gente tinha que apresentar alguns artigos mais recentes e tal. E a gente recebia muito consultores de indústria farmacêutica, né? Dentro da neuroendocrinologia, a gente tem algumas doenças raras e alguns medicamentos muito específicos. Então, a gente conversava muito com consultores da indústria e um dia veio me fazer um convite. Doutora, tem uma vaga de MSL na indústria. Eu falei, puxa, eu não conhecia. Eu falei, mas o que faz isso, né? E talvez... Por olhar para o nosso perfil, a gente estava sempre ali dando orientação científica, orientação assistencial para os residentes. Falar, não, isso daí é uma ponte da indústria com a comunidade médica científica, a gente faz muita educação médica, traz o que tem de mais novo, né, de atualização científica em determinada área terapêutica, e é uma discussão com o nosso colega, muitas vezes, na maioria das vezes, líderes de opinião. Eu falei, puxa, e tem salário para isso? Brinquei, né? E foi como eu entrei, de uma forma muito despretensiosa, para conhecer, para entender o que era, e me apaixonei, né? Entrei até numa área que não era dentro da minha área de expertise, né? Era para trabalhar num projeto de cardiologia, mas logo eu migrei para diabetes. Aí o grande sábio, né? Dr. Chakra, de novo. Depois de um ano eu migrei para a área de diabetes, aí atuei como gerente médica e... Estou aqui nessa vida desde então. Eu acho que crescendo bastante aí na carreira. Não, uma carreira brilhante, fenomenal. E eu acho que essas oportunidades, às vezes, vêm de uma forma despretensiosa, que nem você disse, né? Eu tenho minha segunda formação em Direito, mas por um bom tempo, além da cirurgia plástica, e o meu principal negócio ainda foi a área de perícias médicas, ou seja, um híbrido entre a medicina e o direito. E... Óbvio, hoje, depois de muitos anos, a nossa consultoria tem alguns clientes, né? Alguns da indústria farmacêutica também, né? E essa relação, particularmente com a indústria, começa também lá no comecinho da minha consultoria. A gente tinha aqueles fóruns de responsabilidade médica, eu sempre gostei disso, né? Na época, já estava cursando Direito. E me chamaram numa mesa, eu nem ia dar aula, mas a gente tem os colegas, né, que estão na sociedade. Rodrigo, vai lá para discutir, não precisa nem subir na mesa, porque a gente está precisando de uma visão de uma questão específica. Fui lá, conversei com os amigos, né, nesse congresso. Terminando, um consultor também me procurou, falou, doutor, essa área que o senhor fala, a gente tem muita dificuldade de ter quem converse, mas eu falei, mas em que sentido? Não, aí não era uma vaga para um vínculo direto, mas uma consultoria. Vamos conversar. E aí, voltando para São Paulo, depois de uns meses, conversamos e me reuni com a diretoria e fluiu uma consultoria que a gente faz até hoje, né? Ou seja, e obviamente isso me impulsionou, talvez, nos caminhos da minha consultoria, né? Acho que foi entre os clientes grandes
começam a vir, você começa a confiar e gostar daquele projeto e fomos, né? Mas foi totalmente despretensioso. Depois veio o direito, é um caminho que acabou enveredando por uma coisa diferente ou híbrida com a medicina, mas que também não esperava. Mas a questão da perícia veio muito também junto com a indústria numa conversa, num congresso despretensiosa junto com um consultor. Mas você trouxe uma coisa que é importante, eu acho que a gente conversa com muitos colegas. Hoje eu já acho que, menos do que há 15, 20 anos atrás, é desconhecido. Eu acho que a carreira na indústria farmacêutica, de certa forma, já traz a curiosidade desses médicos mais jovens. Mas eu acho que naquela época, para você, talvez tenha sido algum dilema, né? Ou seja, será que eu vou ser obrigado a deixar de ser médico assistencialista? E você sabe muito bem que pode até ocorrer uma hora que, por necessidade de carreira e opção, isso ocorra, mas não necessariamente. Ou seja, até para essa galera mais nova entender, existem muitas posições que são absolutamente possíveis de coexistir com a nossa prática médica assistencial, né? Conta um pouquinho disso. Exato. E o que eu posso dizer até hoje, eu ainda tenho a minha prática assistencial, obviamente, é um período reduzido, né? Mas eu acho que a gente tem aqueles pacientes que a gente acompanha desde a época da residência, desde a época que a gente entrou no mercado, que a gente conhece muito bem, mas até por responsabilidade e a minha disponibilidade de tempo, é um tempo muito reduzido para eu poder dar atenção que eu acho que tem que ser dada, né? Eu acho que a gente se propõe a fazer uma medicina séria e dar atenção e dar todo o suporte ao paciente. Então, obviamente que meu tempo é muito reduzido dentro do consultório, mas é perfeitamente compatível, né? Aqui no Brasil a gente pode realizar aí as duas atividades, então é perfeitamente possível. Obviamente, a questão de tempo, de demanda, né, de coisas, a gente precisa aprender a conciliar. Mas acho que isso é uma coisa que também a gente trabalha muito do equilíbrio, né? E talvez quando a gente está só na parte assistencial, talvez a gente tenha menos noção, porque eu, dentro de uma corporação, isso é uma coisa que a gente tem como prioridade, né? Esse balanço. Especialmente dentro de uma empresa europeia, isso é a prioridade número 1. Então, a gente trabalha muito isso, né? Então, assumir mais responsabilidade não significa que você vai comprometer aí esse equilíbrio. Então, isso é uma coisa que eu prezo muito, que a gente trabalha muito dentro, né, de uma corporação, que eu tento influenciar dentro de casa também, né? Porque o André, o meu marido, ele está exclusivamente na parte assistencial e a gente conhece, né, Rodrigo, assim, os médicos, especialmente cirurgião, né? Ele visita vários hospitais num dia só, então ele roda São Paulo. Então, eu acho que essa compatibilidade a gente faz acontecer, né? E falando um pouco de carreira na indústria, realmente, há 20 anos atrás, talvez existisse até um preconceito, né? Por desconhecimento. Aquela questão, por total desconhecimento. Não vai deixar de ser médico, não. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Hoje, a capacidade que eu tenho de impactar vidas talvez seja muito maior do que se eu estivesse exclusivamente... Talvez não, com certeza é muito maior do que estar exclusivamente atendendo um paciente ali. Então, acho que isso vem mudando. Está cada vez mais conhecido, talvez, né, pela própria evolução, né, tem muito mais médico na indústria, né, e também existe o boca a boca, né, então e também existe o networking, então a gente fala mais sobre isso de uma forma aberta, né, e a gente hoje convive com várias gerações dentro da medicina, hoje lá, onde eu estou hoje, tem diversas gerações, e é muito interessante, né, você conhecer essa geração mais nova, gás diferente, ávido por conhecimento, né? Então, querendo entender. Então, a gente consegue propagar, né? Mas eu gosto muito de estar nesses fóruns para falar, né? Eu acho que é também mais uma oportunidade. E aí, quando a gente olha a demografia médica, né, Rodrigo? A gente estava conversando, assim, hoje no Brasil, CRMs ativos é cerca de 580 mil. Tem 700 e pouco ali, mas tem os inativos, tem gente que tem 2 ou 3 CRMs para atuar em diferentes estados. E são cerca de 40 mil novos médicos por ano no Brasil. Então, acho que é importante a gente também falar dessas diversas oportunidades. Sem dúvida e a nenhuma. grande concentração ali Sudeste, né? Então, acho que é muito importante a gente dar essa visibilidade para os jovens médicos. E hoje, para aquele cara que recém-formado, está ouvindo a gente e fala, putz, gostei, penso nisso. Quais os caminhos de entrada? Quais as oportunidades que você acha que os médicos mais jovens hoje têm dentro das carreiras de indústria? Como você vê eles chegando mais na sua experiência?
Olha, a gente tem bastante gente que acabou de sair da residência, por exemplo, né? Mas a especialidade nem sempre é uma exigência, dependendo da posição, entendeu? É mais ali toda a trajetória. Então, acho que é importante conhecer o que é esperado de cada posição, porque não necessariamente existe uma exigência de um especialista. Para algumas posições, sim, né? Tem áreas terapêuticas muito específicas que demandam a presença de um especialista, outras mais generalistas, então, isso não é um pré-requisito. Eu acho que, assim, a questão da comunicação, de abertura, de criatividade, a questão de esforço, de dedicação, tá aberto pro incerto, né? Mas acho que na medicina a gente tem muito isso, né? Quando você recebe um paciente, Sim. você foi treinado para fazer diagnóstico, mas ali você não tem 100%, né? Você vai descobrindo ao longo do acompanhamento. Então, eu acho que é isso, se eu puder resumir. Não, eu acho que hoje, como você disse, essa gama e complexidade do mercado obrigatoriamente traz mais reflexão. Porque exige uma versatilidade, sim, né? De alguma forma. Eu disse, nós talvez, por uma questão de modelo vai antigo, como a gente pode se dizer nos anos atuais, mas a gente não tinha muita dúvida que ia passar necessariamente pela residência, pela especialização, muito provavelmente por uma pós, e aí, a partir daí, as coisas iriam profissionalmente acontecer. Hoje, com um mercado que começa a ter uma entrada muito grande, logicamente, as disputas pelas posições acabam apertando e a gente tem que abrir a gama e o leque de possibilidades para que cada um se insira. Tem muito de perfil, é claro. A gente tem amigos que absolutamente são médicos que são de bancada, que são caras pesquisadores, são excelentes. Exato. Tem médicos que gostam de um perfil de saúde pública, médicos que gostam de uma medicina privada e médicos que vão conseguir ter... E eu acho que essas facetas são desafiadoras porque na indústria você fala não só impactando essa saúde populacional, mas você entra numa hierarquia de empresa. Então, você vai ter que saber conversar, lidar, fazer concessões com diversas áreas, que não são suas. Você entra numa corporação e você ali está interagindo com diferentes áreas, né? Com diferentes perfis, dentro de diferentes comportamentos. Então, tem que ter essa habilidade também de navegar dentro de um ambiente que você não foi treinado para, né? Mas acho que isso fala um pouco da nossa versatilidade, né? Na medicina assistencial, a gente acaba sendo muito sozinho. Você toma todas as decisões dentro do seu consultório, né? Obviamente, guiado por guidelines e consensos de tratamento, mas as decisões estão todas na sua mão, né? Digamos que numa corporação, acho que isso é muito mais compartilhado, né? Mas falando até um pouco de oportunidades dentro da indústria, Rodrigo, a gente falou muito aqui de medical affairs, mas pensando em multinacionais e mesmo em empresas nacionais, você tem área de desenvolvimento, né? Tem área de pesquisa, então tem muita coisa, né? E estando numa multinacional, você também tem oportunidade de carreira internacional, né? Hoje a Camila está no Brasil, mas ela está numa posição que é a América Latina, então a gente também tem isso, né? Então eu diria que são muitas oportunidades que a gente tem, né? E basta, eu acho que voltando àquela questão de dedicação, comprometimento, esforço, né? Você pode guiar. E o que tem bastante, que a gente fala bastante dentro até da corporação, né? É a questão do protagonismo, né? Você busca o que você quer. E uma coisa que talvez a gente não seja muito preparado, né? Talvez a gente seja um pouco mais reativo pensando na nossa época. A gente já tinha ali um caminho, vou terminar a graduação, vou fazer a residência, vou fazer a pós. Aquilo já era meio que, é isso que eu tenho que fazer e vai dar certo, né? Eu acho que sem muito planejamento ativo. E dentro da indústria, você é exigido, né? A ter esse planejamento mais proativo, né? E você... é uma contaminação muito positiva, né? Você vê as pessoas crescendo, avançando na carreira. Puxa, quero fazer isso também, né? Você tem representatividade, você vai atrás. Então, eu diria que é um mundo de oportunidades. Não, eu acho que é excelente. E eu acho que isso, de certa forma, até forja capacidades profissionais. Porque, como você disse, o médico, o assistencial, ele tem um modelo que é muito preso. Às vezes, até a própria solidão dele, mas...
ao paciente, a conduta que ele foi treinado, né? As propostas terapêuticas que ele acredita, ao serviço que ele está vinculado. Na indústria farmacêutica, quando você passa a conviver com os diversos setores, tem até essa questão do projeto precisa ser apresentado, me convença desse projeto, né? Ou seja, e não é uma coisa do mal, ou ninguém está lá te duvidando da sua capacidade, mas você tem que se inserir dentro de uma equipe multiprofissional, e a gente fala aí marketing jurídico, financeiro, estratégico. Exato. E eu acho que isso testa bastante essa questão profissional completa, né? É uma grande sinergia, uma grande dança aí, sim, né? Sim. E falando dessa situação, né? Numa vice-presidência de uma empresa com grande destaque, vamos conversar um pouco, então, dessa questão da Priscila, mulher, médica, mãe, balanço, qualidade de vida. Como é que você consegue equilibrar isso com tantas atribuições hoje em dia? Bom, isso é uma coisa que a gente pensa muito, né? E sendo mulher, eu acho que ainda tem muitas questões estruturais do que se espera, né, da mulher em relação a cuidado. E não é porque família. É meu amigo, eu sei que o André é um ótimo pai, né? Mas ele é. Existe e a gente se cobra, né? Eu acho que a gente está muito melhor do que a gente era e hoje eu vejo tem muitas mulheres no meu time, né? E eu vejo que elas são muito melhores do que eu nesse sentido de controlar melhor esse dilema, né? E eu acho que é uma questão também de evolução, de entendimento, de evolução, né? Como sociedade. Eu lembro que, para mim, no começo era muito difícil. A gente tem muita viagem, você sabe. Era muito difícil. Eu lembro da caçula, da Gabi. Um dia eu estava indo viajar para um congresso europeu. E ela, mamãe, não vai. Agarrou na minha perna, não vai. Eu falei, pronto, né? Certeza que esse avião vai cair. Eu fui chorar. Entrei no táxi, fui chorando até Guarulhos. Deu 5 minutos, a minha mãe ligou naquele momento, né? E assim, acho que rede de apoio neste momento é fundamental. A Gabriela já está aqui brincando, sorrindo, correndo, e eu fui chorando até Guarulhos. Então, tem muito isso, né? Do que se espera de uma mulher nesse papel familiar. Mas acho que a rede de apoio é imprescindível e o apoio, né? Do core familiar, né? Acho que o André sempre me apoiou muito. Em todos esses passos, né? Porque gera bastante insegurança. Você não entrou na faculdade, você não foi treinado para trabalhar na indústria. E ele sempre esteve lá. Falou, puxa, se não der certo, acabou, vamos embora, a gente testa outra coisa. Então, acho que tem muito desse apoio. Legal. Né? Mas a gente sempre tem alguns sabotadores. E eu tinha uma verdade dentro de mim que definitivamente isso já está sanado, que assumir mais responsabilidade significaria abdicar de tempo com a família, mas isso não é verdade. Acho que é uma coisa assim, é uma questão da gente se responsabilizar pelo nosso tempo e otimizar e priorizar. Então, hoje, definitivamente, isso para mim é muito mais tranquilo e hoje eu tenho muito mais responsabilidade do que eu tinha, talvez, quando a Gabriela tinha lá os seus 4 anos, né? E tem uma questão muito interessante, Rodrigo, não sei se você lembra disso, quando eu entrei na Novo Nordisk, eu comecei minha carreira na indústria na Novartis, e eu estava grávida da Gabi. Quando eu fui fazer a minha última entrevista, eu estava 7 meses da Gabi, da caçula. E aí, naquele momento, olha que essa é uma coisa que você falou, né? Da mulher, representatividade, acho que é uma coisa interessante. Quando me chamaram para a última entrevista, eu falei, André, mas eu não vou. Olha aqui, olha o tamanho da minha barriga. Como assim, né? Para mim, era inconcebível alguém fazer uma entrevista de emprego grávida. Olha que interessante, né? Como tem muita coisa estrutural aí na sociedade. E o André falou, mas puxa, eles te chamaram, vai lá, sim, né? E aí, a parte do apoio também, porque talvez se eu tivesse sozinha naquele momento, eu falei, imagina, não faz sentido nenhum eu ir para uma entrevista grávida, né? E eu lembro que eu fui, era uma entrevista com uma diretora de RH de Latam, naquele momento, na Novo Nordisk, a gente passava por várias fases, e aí eu já entrei me desculpando pela gravidez. Falei, puxa, mas que coisa, né? Hoje a gente vive num momento completamente diferente, e naquele momento, para a indústria já não era nenhuma barreira isso, né? Como não deve ser. E eu entrei, eu lembro que eu fiz aquele book de gestante na semana que eu entrei na Novo Nordisk. Eu lembro que eu entrei numa segunda-feira e no sábado estava agendado o meu book. E a Gabriela nasceu 1 mês depois do que eu entrei. Então, eu entrei, né? E logo em seguida entrei de licença. Então, acho que isso é muito emblemático, até por conta de influenciar e de
apoiar as mulheres, né, na indústria. Não é simples, eu acho que essa questão dos dilemas e das responsabilidades, mas acho que eu aprendi muito nessa jornada e eu apoio muito as mulheres do time, né? Seja para construir a família, porque acho que hoje tem muito essa questão também de esperar, né? Esperar se consolidar na carreira para depois pensar nisso, né? Isso acho que é uma coisa que eu aconselho bastante, se é que eu posso, né? Tá numa posição de aconselhar e posso te dizer que pós até a licença maternidade, as mulheres voltam muito empoderadas, né? E eu digo que a gente aprende uma capacidade de priorizar que é brilhante, né? A gente entende ali, né? Com filho, família, enfim. A gente volta com uma capacidade de priorizar que acho que só a maternidade traz. É impressionante. Não, e esses modelos e esse entendimento e a valorização da mulher que você falou já era uma coisa, de certa forma, consolidada na indústria. A gente sabe que em carreiras mais rígidas, hoje, felizmente, a gente tem outro timing, outro feeling de todos os gestores e empregadores, mas realmente com bastante luta, bastante resistência. Não é uma questão resolvida. Sim. Definitivamente não é, né? Eu acho que a gente tem melhorado, né? E eu brinco que as próximas gerações, elas são ainda melhores, mas nessa questão, né, de entendimento e valorização, mas ainda é um problema. Né? Eu, dentro de uma grande corporação, a gente tem um olhar muito cuidadoso em relação a isso, mas a gente sabe que ainda existe muita discrepância no Brasil, né? Não, e acho que talvez essa habilidade das novas gerações, se por um lado, né, a gente hoje olha e é natural o choque geracional, como houve os nossos pais, avós e as gerações que vêm subsequentemente, mas se a gente pode dizer uma coisa, na minha percepção, que esse equilíbrio, esse balanço, ele já vem com mais estruturação nessas novas gerações. Ou seja, Exato. Coisas que nós nos cobrávamos... Como prioritário, né? Exatamente. E não aceitávamos. Ou seja, hoje as novas gerações se respeitam muito mais nas questões de individualidade e vida pessoal. Exato, né? Exato. Acho que isso é um ganho, né, que a gente tem. Isso, para mim, é muito claro, até se você for olhar, né, Rodrigo, os programas de residência, a demanda exigida, né, eu acho que isso, a questão do equilíbrio e da saúde mental é um tema que tem que estar sempre presente. Sim, né? Porque o que eu digo, o nosso caminho, acho que eu devo muito do que eu sou hoje ao caminho que a medicina me proporcionou. Mas existem formas e formas de você passar por esse caminho. Exato, né? Exato. E é tudo uma evolução, né? Acho que há 20 anos atrás o entendimento era outro, né? O conhecimento e as políticas para isso eram outras, mas a gente está aqui nessa vida também para evoluir, né? Então, eu fico muito entusiasmada com toda essa melhora. E eu estava pensando aqui, né? Não sei nem se acho que é um bom gancho, Rodrigo. Eu estava estudando um pouquinho da demografia médica, não sei se você viu. Sim, sim. Hoje, a porcentagem de mulheres que entram na medicina é maior, né? Eu estava vendo, especialmente nessa geração que está se formando agora, é mais de 60%, 70%, né? Mas na nossa turma, você vai lembrar, nós éramos em 120 alunos, eram 30 mulheres e 90 homens. E a nossa turma, que entrou em 95 e se formou em 2000, foi a última turma com esse desbalanço, né? Depois já é meio a meio. Já se equilibrou e hoje já inverte. Hoje já inverte. Mas a nossa turma foi a única que eram, né, 90 e 30. Não, e eu vejo até por áreas que sempre foram ditas na minha época, áreas masculinas, como as áreas cirúrgicas, né? Eu vim da cirurgia geral, depois fui para a cirurgia plástica. Mas já tive uma realidade que, quando eu entrei na cirurgia plástica, no 3º ano de residência, depois da cirurgia geral, eu acho que dos 5 residentes que estavam, dos 6 residentes que estavam, que a gente chamava de R+, que eram meus R4, eram 4 mulheres. Lógico que isso é um caminho lapidado, né? A disciplina teve uma titular mulher numa área cirúrgica, a professora Lídia, né? Que é um grande exemplo da cirurgia plástica há muitos anos. Quando você tem representatividade, acho que esse caminho ele fica menos tortuoso, né? E eu acho que vem muito do que você disse. Acho que vocês, líderes,
abrem esses caminhos, né? Vocês líderes mulheres. E aí a importância de ter essa valorização. Acho que não é uma questão só de número, é uma questão de sociedade, de desenvolvimento mesmo, né? Esse negócio da representatividade é uma coisa que me marca muito. Quando eu fui promovida a diretora, foi muito interessante que, assim, o número de gerentes que vieram falar comigo, puxa, que legal, eu posso me inspirar, eu posso ver que, assim, é possível chegar lá, né? Yes, we e can. ninguém nunca tinha dito que não era. Mas quando você tem alguém ali sentado naquela... Por que não? Né? Sim. Antes, cadeiras que eram ocupadas basicamente por homens. Então, acho que a gente vai também, né, estimulando, né, inspirando novas lideranças aí. Um pouco mais diferente, né, do que era muitos anos atrás. Não, muito legal. E hoje, já na sua senioridade aí na indústria, na sua carreira, como que você enxerga os próximos 10 anos? O que eu vejo de crescimento, puxa, às vezes as mulheres não têm isso tão definido, tá? Ou talvez os médicos não tenham isso tão definido. Puxa, qual que é o próximo passo? Mas dentro de uma indústria, a gente é muito estimulado a pensar no próximo passo, né? Mas eu tenho muito essa questão, puxa, a cadeira que eu tô, ela pode crescer. Ela pode crescer em responsabilidade, ela pode trazer inovação. Então, primeiramente, eu penso muito nisso, mas, obviamente, pensando aí nos próximos passos, né? Pensando nas possibilidades dentro da empresa. E lá, eles cuidam bastante também da nossa carreira, né? Eles exigem que a gente tenha protagonismo em relação a isso, mas muitas ferramentas são oferecidas. Então, assim, estou dando o meu melhor, né? Para estar sempre crescendo. Eu acho que isso é outro aspecto muito bacana para aquele médico jovem que considera. Porque, como você bem disse, o mundo privado e a indústria farmacêutica é um exemplo claro disso, ela te dá muitas ferramentas. Ou seja, para aquele que tem um perfil, né, que a gente sempre, acho que a gente se molda um pouco de ser esponja, de buscar, Exato. ele dá caminho. Né? Exato, ou seja, exato. Tá aqui, aproveite. Então, eu acho que isso é muito legal para a maturidade da carreira, saber que há uma possibilidade de crescimento, eu acho que isso é muito motivador para o profissional jovem. Né? E você deve conhecer também, a gente tem os nossos objetivos anuais, mas dentro dele não são só resultados da companhia, né? A gente tem objetivos de desenvolvimento, objetivos de liderança também, no meu caso, então isso é tão importante quanto os objetivos que a gente tem que entregar, os resultados que a gente tem que entregar. Então, existe um cuidado, né? Um olhar muito dedicado à carreira. Não, perfeito. Acho que, mais uma vez aí, acho que só tenho a parabenizar mais uma vez sua carreira brilhante dentro de um caminho que você escolheu e percorre tão bem. Inspira muitas pessoas, muitas mulheres nessa sua história. E eu acho que isso fica, com certeza, a gente vai ter um embriãozinho plantado aí em muitos dos nossos telespectadores, muitos médicos, médicas jovens que pensam em caminhos. Eu acho que, muito certamente, daqui a uns anos, eles vão lembrar dessa sua conversa quando estiverem trilhando as posições deles dentro das carreiras. Eu sempre brinco, chama no LinkedIn. Conhece alguém que trabalha na indústria? Chama no LinkedIn para entender melhor. Né? São tantas possibilidades que, obviamente, numa conversa a gente não consegue colocar tudo. Não, perfeito. E, como eu sempre digo, quando eu converso, ainda mais com amigos, com uma história tão brilhante, a gente fica 3 horas conversando. Mas como a gente, mais ou menos, encaminha aí para o nosso final dessa programação de hoje... Eu sempre convido os colegas médicos que tragam alguma história que eles acham legal compartilhar com essa galera mais jovem aí sobre a medicina, uma vivência, um paciente, uma história. Contar o que você acha legal de causos médicos pra gente. Essa pergunta é difícil. São vários, né? São vários da intermédio, são vários da graduação. Mas eu lembrei de um muito interessante, Rodrigo, que marca as diferentes fases que a gente passa, né? Dentro da escola. Vou falar escola porque foi onde a gente se formou, onde a gente fez a nossa residência. E eu lembro que a gente terminando o R1, o primeiro dia do R1, você acha que você é um herói, né? Que você passou naquela prova super difícil. Mas aí, assim, no segundo dia já cai a ficha que você não sabe nada, que realmente aquilo é necessário para você poder se desenvolver como médico. Mas a gente tem aquele caminho a percorrer dentro da residência. E eu lembro que no meu primeiro dia de R2 não. O primeiro plantão, né? Porque a gente dá uma série de plantões, seja no R1, plantão no PS de clínica, né? Eu lembro que eu fiz clínica primeiro, depois endócrino.
Aí no meu primeiro plantão como R2, que aí você já tá se sentindo, né? Você ali é o... já um passo a mais, né? Já não é o mais novo da residência. Já não sou a mais, aí tem aquele, né? Tem uma série de R1s dando plantão. Quando o plantão fica ali um pouquinho mais tranquilo, que a gente já começa a dividir o horário e tal, fui chamada, assim, primeiro minuto, né? A gente tá ali sempre muito atenta. E aí um R1, né? Também era o começo do R1, me chamou para orientar no plantão de clínica médica a passagem de um intracat. Falei, puxa vida, agora eu não posso decepcionar. A gente sempre tem aquela cobrança, né? Certo. E vamos combinar que para você é um procedimento bem tranquilo, você é cirurgião, mas eu sou clínica, tem né? A curva de aprendizado, e tem né? aquela questão da sala de emergência, o estresse da Tudo sala de acontecendo emergência. ao mesmo tempo. Eu levantei, não, vamos lá. Inclusive, era uma colega que também queria endocrinologia, mas estava começando a residência de clínica. Olha a responsa. Não, vamos lá. Falei, opa, tem que ser o meu dia, né? E durante o R1, dificilmente a gente conseguia passar de primeira, né? Eu falei, vamos lá, o paciente está precisando, era grave. E naquele dia, Rodrigo, foi o mais perfeito da vida. Eu falei, nossa, é um pouco do que, puxa, quando você vai com confiança, né? Eu levantei e falei, puxa, eu preciso passar, né, o passo a passo desse procedimento. Eu tenho um papel aqui hoje, não só como plantonista, mas também como dar uma orientação para o R1, né, que está chegando. E aí foi muito legal, assim, porque hoje, naquele momento, ela me viu, nossa, uau! E acho que também serviu até de inspiração. Puxa, sim, eu vou aprender muita coisa durante esse R1. E aprendemos, né? Acho que talvez seja o ano que a gente aprende mais na vida. Mas foi muito legal, assim, fiquei muito orgulhosa e feliz de ter conseguido, sim, e de ter ensinado ela, né? Eu poderia ter contado outras histórias, assim, de impacto em pacientes, em vidas, né? Que acho que isso é muito forte. Mas isso me marcou muito. Falei, puxa, né? Eu consegui passar. E eu era muito jovem ali também, né? Era o meu comecinho do R2. Falei, puxa, o que eu posso ensinar? E a gente pode sempre compartilhar conhecimento. Não, eu acho que naquele momento duas coisas acontecem. Sem dúvida nenhuma, inspirou, né? A futura colega endócrino e subiu a régua. Que ela falou, caramba, quando for eu vai ter que ser assim, né? Mas que errar tudo bem, porque ela vai aprender, né? A gente, né? Muitas vezes não era de primeira e tudo bem. O importante ali é persistir, né? Mas eu acho que é isso. É sobre um pouco, sobre inspirar, sobre dar confiança, sobre, né, esse companheirismo que tem na medicina como um todo, esse convívio que a gente tem tão bacana na época de residência. É uma família, né? A gente vive mais lá do que em casa. Sim, sem dúvida nenhuma. Vocês cirurgiões ainda mais, que a carga de plantão é maior. Mas foi assim, estou muito feliz, fiquei super contente de a gente conseguir encaixar essa agenda. Tenho certeza que essa conversa vai inspirar muito médico, muita médica no começo de carreira. Agradeço, né? Uma grande felicidade te receber aqui para bater esse papo. Enfim, e voltamos aí com mais um Causos Médicos em breve. Um grande abraço. Obrigada, Rodrigo. Obrigada.